o que estou a dizer foi uma coisa que eu comprovei com a doutora Iva e o Alexandre Castanheira, que também sabe algumas coisas disto, algumas coisas com alguma profundidade, e a ideia é essa mesmo. É que foi no outro dia, depois de terem atrasado aqui, que encontraram-se na casa do doutor, do general Humberto Delgado, e aí é que foi confirmado. Ele devia ter começado na noite de 29, aquele prolongou-se, sim. E surgiu a data 30. Como se calcula, aquelas negociações foram extremamente difíceis, porque o Arlindo Vicente era um homem conectado, toda a gente o sabia, com o Partido Comunista, e o general Vasco Gonçalves, nem Deus, Humberto Delgado, desculpa lá. Pois, está-me a faltar a boca. Mas é isto. Era mais fácil. O general seria totalmente mais fácil. O general Humberto Delgado acabou, segundo me disseram depois, de uma maneira absolutamente surpreendente, de concordar, de certo modo, amistosamente, com a cedência do Dr. Arlindo Vicente, que era um homem que vinha naquela linha, já agora eu falei há pouco, dos autênticos Gonçalves, eles eram pessoas da relação e que, pronto, viviam numa área diferente. Mas isso não obstou, até pelo contrário, deu mais peso à candidatura do general Humberto Delgado, e o que eu referi assim há pouco de ânimo leve, que era aquela manifestação absolutamente épica no Porto, com a chegada dele a Santa Apolónia, que varreu Lisboa de les a les, aquilo nunca mais acabava. Os cavalos foram engolidos por multidão, isto é verdade, toda a gente sabe. Houve jornais que tentaram ainda, numa outra edição, expressar esta vontade do povo em levar tudo por diante, em varrer o país, através de fotografias que eram, e foram retirados dos jornais, especialmente o Diário de Notícias e o Século, que eram os jornais, o Diário de Notícias então, claro, completamente do lado do regime, mas que, por esta ou aquela razão, que a gente nunca chega a saber, publicaram de facto essas fotografias, as edições do jornal foram retiradas, mas não deixaram de servir como exemplo e de alguns amigos nossos terem isso em seu poder, cópias e até jornais originais. A figura do general Humberto Delgado, o problema de ter sido considerado durante muito tempo o general sem medo, motivou que muitas das pessoas que tiveram o privilégio e a possibilidade de contar com ele, sempre na organização do caso de Beja, que havia da parte dele, eu não quero aqui ser assintoso no termo, mas era isto que dizia, era um homem que se fazia surdo, que só ouvia aquilo que lhe convinha e não aceitava conselhos, não é? Aquilo era militarmente como ele organizava como general e portanto tinha que ser assim. Lá foi o secretário de Estado, a defesa, etc. Aconteceram coisas que podiam ter sido evitadas, por exemplo, o caso do Calapés e do Varela Gomes, aquilo podia perfeitamente ter sido evitado se não fosse a arrogância e a prepotência de não ter ouvido quem conhecia o meio melhor que ele, porque estava retirado e, como todos sabemos, vinha a Portugal disfarçado, quando em vez para as operações que ele entendia necessárias para o desenvolvimento do processo militar. Não conseguiu e depois foi de facto atraiçoado, é evidente, porque também lá fora, eu recordo-me, por exemplo, conversas que eu ouvi, não eram feitas para mim, mas eu estava presente, com o Dr. Piteira Santos, em que ele falava precisamente o Polido Valente, em que em Argel eles tinham feito advertências no sentido de ele ser mais cauteloso, de arranjar alguém que por ele viesse como testa de ponte, fazer a ligação, e ele nunca aceitou isso. Não, eu é que vou, eu é que sei, eu não tenho medo, eles de mim não... Pronto, e acabou por, enfim, ser, vergonhosamente assassinado, porque nem como militar fizeram valer a sua patente, quer dizer, foi de facto uma traição canalha, e o homem que perpetrou, portanto, com todo aquele equipamento logístico à volta dele, e aquela equipa de jubilos da PID, como se sabe, ainda há poucos anos esteve aqui em Portugal, e passeou-se para aí, a bel prazer, deu entrevistas na televisão, escreveu livros,
Essa lá, de uma maneira, quer dizer, foi elevado quase a herói por pessoas, enfim, que dizia na altura não tinham nada a ver com o regime.